Olá, graça e paz a todos. Quero compartilhar com você a respeito de um dito popular que diz: um olho no padre, outro na missa. Esse dito se tornou mais real para mim no ano passado, enquanto eu estava visitando a Fortaleza de Santa Cruz. Na ocasião, o guia nos explicou que o padre, quando convocava todos os militares para a missa, ele tinha que estar atento ao ofício, mas também a um vitrô ao seu lado, onde ele poderia avistar o mar. E caso algum inimigo viesse para atacar, ele então deveria dar por terminada a missa. A palavra missa não é sinônimo de ritual, ela vem do latim e ela significa despedida. Então, se por acaso viesse algum inimigo, ele deveria despedir ou terminar o ofício da reunião. Esse dito chama a nossa atenção para a necessidade de nós estarmos focados em duas coisas distintas. Às vezes estamos focados em apenas em uma coisa. Os discípulos estavam focados a respeito da restauração de Israel e eles perguntam a Jesus após a sua ressurreição: é nesse tempo que tu has de restaurar o reino a Israel? Ao que Jesus lhes responde: não compete a vocês saberem os tempos e as estações, mas ao Pai que está nos céus. Mas logo a seguir, Jesus então tenta atrair a atenção ou tenta ampliar a visão dos discípulos, dizendo-lhes: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Jesus então chama a atenção dos seus discípulos não apenas para Israel, para a Judeia ou para Jerusalém, mas chama a atenção dos seus discípulos para os confins da terra, para todo o mundo. Logo a seguir diz a palavra de Deus que Jesus é assunto aos céus e os discípulos permanecem com os olhos fixos, paralisados nos céus. Então se aproximam dois homens ou dois anjos e perguntam: por que vocês estão parados com os olhos fixos nos céus? Da mesma maneira que vocês viram Jesus subir, ele há de descer. Naquele momento, aqueles anjos chamam a atenção dos discípulos para a necessidade deles obedecerem à palavra de Deus, que dizia: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eles estavam surpresos, comovidos, talvez pela despedida de Jesus. Mas os anjos chamam a sua atenção para a necessidade da obediência à palavra. Aliás, o próprio Jesus já havia chamado a atenção dos seus discípulos por ocasião em que ele acabara de evangelizar uma mulher samaritana. Na ocasião, ele disse para os seus discípulos: vocês dizem que ainda faltam 4 meses para a colheita. Mas eu vos digo, levantai os olhos e vede, porque os campos já estão brancos para a colheita. Em outras palavras, Jesus estava chamando a atenção ou o olhar deles para as necessidades, para os perdidos, para aqueles que precisavam encontrar a salvação. Desta feita, irmãos, nós precisamos ter de verdade nesses dias um olhar atento aos sinais do tempo, dos tempos, que anunciam a volta iminente de Jesus. O próprio Jesus, quando estava a falar sobre os sinais dos tempos e os sinais da sua volta, ele chegou a dizer para os seus discípulos: quando essas coisas começarem a acontecer, levantai os vossos olhos e vede, porque a vossa redenção está próxima. Então nós temos a necessidade nesses dias de estarmos a observar os sinais que anunciam o retorno de Cristo, sem contudo perder o olhar, o foco nos necessitados, nos perdidos, naqueles que estão a perecer sem a salvação. Eu poderia então parafrasear esse dito português dizendo que nós precisamos ter um olho em Cristo,
ou seja, ter a nossa atenção e o nosso foco nos sinais dos tempos que anunciam a redenção e o retorno de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos ter um olho na missão. Que Deus te abençoe e que você e que cada um de nós possa realmente ter o foco certo nesses dias, o foco em Cristo e o foco na missão. Graça e paz.